lugares no mundo onde não têm este privilégio, mas nós te damos graças e pedimos, Senhor, que tu possas dirigir e falar aos nossos corações, Senhor. Eu entrego, Senhor, tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, e eu creio que a palavra do Senhor é algo que sempre fala aos nossos corações, não é? Então, todos nós que estamos aqui nesta manhã, talvez impossível. Ou às vezes a gente pensa que nós já passamos, ou estamos a passar por uma situação que a gente diz, isto é impossível. Alguém? Só sou eu? Ok. Então há muitas pessoas que estão a viver uma boa vida, nunca tiveram coisas que são impossíveis. Então a gente às vezes, a nossa irmã ali estava a roubar ou quer roubar a minha pregação, mas eu não vou deixar ela roubar, para ela não... Então, se nós não fôssemos crentes, ou se a gente não conhecia quem Deus é, como é que a gente ia enfrentar certos problemas? A gente talvez possa pensar, bem, se eu tivesse muito dinheiro, posso resolver todos os meus problemas. Mas eu acho que isso é impossível. A gente pode ter situações que a gente, não é, com dinheiro não consegue resolver. Não é? A nossa irmã Elsa, por exemplo, não está aqui hoje de manhã, porque o filho dela, infelizmente, começou a tomar droga e ele agora, não é, até rouba coisas, rouba em casa, rouba coisas para conseguir ter drogas, não é? Mas eu posso ter o dinheiro todo no mundo, mas não consigo parar essa pessoa de ter o vício, não é assim? É uma coisa que é impossível. Eu posso ter os melhores médicos e é uma impossibilidade. Porquê? Porque essa pessoa, na mente e aquele desejo... Eu lembro quando eu era um jovem, há pouco tempo, não é? Não há muito tempo. Eu era um jovem e havia um jovem, não sei se o irmão Fonseca lembra-se, ou a irmã, chamava-se Rui. E o Rui era um drogado de heroína. E o Rui disse que ele queria parar de tomar droga. Mas ele só disse isso para conseguir vir à igreja. E o que é que ele fazia? Ele vinha para a igreja e ele era um rapaz jeitoso, não é? Mas ele tomava tanta droga que ele nem tinha veias, a pessoa não via as veias. Então a única parte que ele podia pôr a injeção era aqui do lado, e aquilo estava tudo azul, porque ele não conseguia às vezes encontrar a veia. E ele ficou conosco 3 meses. E naquele tempo ele ia para o Hillbrow e ele ia pescar drogas. E o meu pai decidiu acolher ele. A gente já estava ali naquela casa ali, que é aquilo, Towaby, não é? Towaby. E ele ficou no quarto comigo, Fábio. E ele dormia lá no quarto. Mas eles chegam a um ponto que eles, acho que chama-se em português ressaca, não é? Ressaca, que eles precisam da droga e não têm a droga e eles começam a ficar com calores, ficam malucos, que eles até podem matar só para poder ter aquela droga. E eu lembro de uma noite eu estar... E ele o que fazia? Ele ia à igreja
E ele, não é, era assim um rapaz engraçado, jeitoso, e ele falava com as meninas, dizia, o pastor Abel, eu não era pastor naquele tempo, mas o Abel não me deixa ir a casa, eu preciso de ir buscar roupa em casa. E as raparigas diziam, coitadinho dele. Mas ele estava a dizer isso porque ele queria ir buscar droga. E elas às vezes levavam e ele voltava com droga. Chegou um tempo que ele uma vez estava a dormir ao meu lado, eu tinha uma cama, ele tinha uma cama, e ele começou a dar gritos, estava com uma febre, a suar, e ele chamar-me, Abel, anda aqui, eu vou morrer, eu não sei o que é que vou fazer. E eu também não sabia o que ia fazer, eu não tinha droga para dar a ele, mas aquela droga, o sistema dele estava à procura da droga. E a única coisa que eu sabia fazer era orar. Talvez é a melhor coisa. Então, eu fui e pus as mãos dele e disse, em nome de Jesus, Senhor, tira esta febre, tira este desejo para ele não tomar a droga agora. E os irmãos sabem que instantaneamente a febre desapareceu. E ele olhou para mim e disse, o que é que tu fizeste? Eu disse, eu só orei. Disse, eu não tenho febre, eu não quero mais droga. E ele adormeceu. Passaram-se umas semanas, eu um dia fui à casa de banho e vi, assim na bacia, vi sangue. Pensei, sangue? Isto aqui, ele injetou-se outra vez. Falei com ele e disse, Rui, tu tomaste droga outra vez? Ele disse, sim. Eu disse, mas porquê? Ele disse, eu estou farto de estar aqui na tua casa. Eu sou como um prisioneiro. A gente disse, mas tu é que viestes para aqui? Não estás preso? Ele disse, mas vocês são malucos. Vocês bebem Jesus, dormem Jesus, falam Jesus, andam Jesus. Tudo é Jesus. Eu não posso viver assim. Eu preciso de outras coisas. E o que é que aconteceu? Ele, depois de 3 meses, foi embora. Voltou ao Hill Brown para tomar drogas. Ouvi dizer, não sei, que ele recuperou e que alguém ajudou ele. Eu não sei. Perdi contacto, nunca mais vi o Rui. Então, o que é que eu quero chegar com isso? Há situações na nossa vida que são coisas que são impossíveis. Eu sei que a gente pode ser espiritual, Lídia, e dizer, mas Deus não é, para Deus nada é impossível. Não, mas quando a gente está a passar por uma situação, para nós é difícil. Quando alguém chama e diz, olha, não é? Essa pessoa teve um ataque de coração. Quem foi a pessoa que teve aqui um ataque de coração na igreja? Lembra-se, irmã? Foi ali mais ou menos na Betty, eu não estou-me a lembrar de quem era. O irmão Almeida. Nossa irmã é o RTP, ela sabe as notícias, tem a informação toda, então quando eu preciso te pergunto a ela. Então ele morreu aqui e acho que estava aqui, não morreu, mas o pulso dele parou. O Zé Lima estava aqui e eu lembro que o Zé Lima disse, olha, ele está morto. E o que é que a gente fez? Começámos a orar. Então nessa situação, que não faz mal quem a gente entra em pânico, não é? Uma pessoa a morrer, estamos no culto e uma pessoa morre, não é? O pastor começa a se preocupar. Sim, a minha palavra, em vez de vida, trouxe morte, não é? Então a gente pusemos as mãos sobre ele, oramos e ele voltou à vida. Então isso é uma impossibilidade. É algo que acontece que a gente, como homens, mulheres, a gente não pode fazer nada. Há situações que a gente passa com os nossos filhos, as nossas filhas, que a gente não consegue fazer nada. Não é? Temos aqui a Sandra, que a filha dela teve um buraco no pulmão, não sei se era 20 centímetros. 16 centímetros. 16 centímetros um buraco no pulmão. 16 centímetros. Então, 160 milímetros. Já pensaste? Não sei, talvez é assim.
E os médicos deram ela estava a tomar, acho que era 25 comprimidos por dia. E disseram, olha, isto é um problema, a gente não sabe, ela se calhar vai morrer, a gente não sabe o que isto é. 25. São muitos comprimidos por dia. Ela veio aqui a um culto de cura divina, ela veio aqui à frente. Deus disse para orar por ela. Ela tinha uma situação que não tinha perdoado alguém. E Deus mostrou que ela tinha essa situação. Isso é uma impossibilidade. Não é? Quando nós, como pais, alguém vem e diz, olha, o meu filho tem, não é, 16 centímetros um buraco, ou filha, o que é que, se eu tiver todo o dinheiro do mundo, posso fazer alguma coisa? Não posso. São coisas impossíveis e a gente às vezes, a gente diz só Deus, mas às vezes a gente esquece de refletir que realmente quem Deus é. Porque quando a gente está nessa situação, e não faz diferença se a gente tem fé ou não fé, a gente às vezes entra em pânico. Não é? Quando a gente ouve qualquer coisa, e o que é que acontece? A gente oramos por ela, e o médico disse a ela que ela tinha que tomar esses comprimidos um certo tempo, 4 semanas. Parece que era. 4 semanas. E ela disse, não, eu vou crer que Deus pode me curar. E ela veio aqui ao culto de cura divina, e eu orei por ela, ela sentiu um fogo, algo no pulmão, e ela daquele dia disse, eu não vou tomar mais remédio. E ela parou, então depois de 2 semanas, ela foi ao médico. E o médico fez os testes e ele disse, eu não sei o que é que aconteceu, mas já não tens buraco. E ela há pouco foi fazer uns testes por uma coisa que ela... E os médicos disseram assim, a gente vê que no teu pulmão tu tinhas um buraco, porque há uma cicatriz mostrar que isso sarou. Então isso é algo que é um impossível. E às vezes a gente esquece, e há coisas que acontecem na nossa vida que a gente quase que pensa que somos nós. Mas há muitas coisas na vida, irmão Nelson, que a gente não pode resolver. A gente pode ter o dinheiro todo na vida, a gente pode ter o dinheiro todo do mundo. Não conseguimos resolver. Eu nesta manhã só quero mencionar alguns pontos. A gente se for ver em João 2, versículo 1 a 12. João 2, 1 a 12. Então eu não vou ler tudo por causa mas se os irmãos tiveram a escrever, ou até podem depois mais logo ver no YouTube, se quiserem. Então, nós conhecemos esta história, não é? 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então o que é que aconteceu? Para os judeus, ter vinho numa festa, num casamento, era muito importante. Nós estamos aqui, especialmente as senhoras, se a gente tem uma festa em casa e acaba o cold drink ou o vinho, ou seja o que for, a gente fica logo todas preocupadas, não é? E diz alguém, olha, vai depressa ali ao Pick and Pay comprar, que a gente não pode ter aqui pessoas, não é? Às vezes acontece comigo, não é? Que a gente tem alguém a visitar e eu esqueço-me de pôr o cold drink na geleira e a minha esposa fica com os cabelos todos... Porquê é que tu não puseste cold drink na geleira? Esquecestes.
Então, no meio dos judeus, se a pessoa não tivesse vinho, era um insulto àquela família. Então, o que é que aconteceu, irmãozinho? O vinho acabou. Ou as pessoas estavam com sede, ou não tinham em casa, mas acabou o vinho. Agora, eles não queriam que o nome desta família fosse insultado, então o que é que eles fizeram? Agora a gente não tem vinho. Pediram ao Senhor para ele fazer algo. E o que é que ele fez? Ele agarrou em água, ele orou. E o que é que aconteceu? Eles dizem que o vinho era tão bom que as pessoas disseram, mas normalmente a gente dá o bom vinho no princípio e o mau vinho, quando as pessoas já estão com os copos e não conseguem provar, a gente dá o vinho que não é bom. Não é ao contrário, dar o mau vinho e depois o bom vinho, não. Então, aí, irmã, houve algo que era impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque a gente sabe que Jesus é Deus. E a Bíblia tem vários versículos que falam sobre isso, embora que a Bíblia nunca diretamente disse Jesus é Deus, mas Jesus disse eu sou. Eu sou. Não é? Eu sou o grande, eu sou. Então, há situações na nossa vida, então, no livro de João, e a gente vai ver alguns, há certas situações, e eu vou só usar João, porque não há tempo para outra coisa. Então, o Senhor que nós servimos, irmã, Ele tem poder para nos dar qualidade. Poder para nos dar qualidade. Porquê? Quando Ele fez o vinho era melhor do que o outro vinho. Não é? Há pessoas que dizem que a gente não deve beber vinho ou não pode viver. Não é? Isso a gente podemos debater se podemos ou não, porque pessoas dizem não, o vinho que Jesus fez não tinha álcool, era só sumo. Mas a palavra do Senhor nos diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos com o Espírito. Então, se o vinho não tinha álcool, como é que eles iam ficar bêbados? É só uma pergunta, não é? Não vou estar a falar nisso, mas depois... Então, o Deus que nós servimos, quando a gente tem um problema, Ele tem poder para dar qualidade. Qualidade de quê? Qualidade de vida. Ele disse, Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos dar vida, e não só vida, vida com abundância. Então isso é uma vida que pode ter qualidade. Qualidade. Em João 4,50, a gente vai ver outro impossível. Mas o nosso Deus, para Ele, é isso que os irmãos têm que estar a responder. Para Deus, nada é impossível. Há situações na sua vida que talvez são um impossível. A gente lembra-se, não é? A nossa irmã estava ali a levantar as mãos, o filho dela parecia que era algo impossível. E ela e o marido choraram, não podiam fazer nada. Era uma impossibilidade, mas para Deus, nada é impossível. Aqui respondeu Jesus: vai ao teu filho, vive, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera, e qual é a impossibilidade aqui? Ele estava morto. Com dinheiro eu posso pôr alguém a viver que está morto? Com sabedoria, será que alguém que está morto eu posso fazer alguma coisa? Então, isto é uma coisa que era impossível resolver. Mas para Deus, nada é impossível. Por quê? Jesus falou,
Então, o Deus que a gente servimos, Ele até tem poder sobre distância. Ele tem poder sobre a distância. Porquê? Ele falou, e eu não sei onde é que a pessoa, qual era a distância, mas ele falou, e aquela pessoa estava morta, e alguém chamou a pessoa e ela voltou à vida. Não sei se os irmãos podem pensar que isso é uma coisa extraordinária, fora de normal. É impossível. Mas o Deus que nós servimos, nada é impossível. Nada é impossível. Então, Deus tem poder sobre até a distância. Eu lembro de uma vez que alguém telefonou-me da Suíça. Da Suíça. E a pessoa disse, olha, eu tenho aqui a minha filha, ela não sei que é que tem, mas parece que está cheia de demónios. Ela está aqui a rolar no chão. E eu estava no telefone, no telemóvel. E eu disse, põe o telefone ao pé dessa rapariga. E eu disse, em nome de Jesus, demónio que está a atacar esta rapariga, sai. Não sei quantos quilómetros é daqui para a Suíça. Mas leva pelo menos 10, 12 horas de avião. Eu disse, em nome de Jesus, demónio, sai. E era uma impossibilidade, porque ela estava tão longe. E o que é que aconteceu? Quando eu orei, o demónio saiu e ela foi curada. Então, para o homem, as coisas são impossíveis, mas para Deus, os irmãos têm que dizer isso, para Deus nada é impossível. Porque talvez esteja aqui nesta manhã e tenha um problema, mas para Deus nada é impossível. A gente vê em João 5:8, há outra revelação. João 5:8. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leite e anda. Sabem que este homem estava paralisado há quantos anos? 38 anos. 38 anos. A pessoa depois de 38 anos, a pessoa pensa, bem, isto nunca vai acontecer. 38 anos. É uma impossibilidade. Os médicos não podem curar pessoas que estão numa cadeira de rodas. Não podem. Eles até dizem, olha, isso agora está nas mãos de Deus. Isso é uma maneira deles fecharem, já não posso mais nada, mas agora é com Deus. Eles não creem em Deus, mas dizem que é Deus. Não é? Então, quem aqui conhece alguém que 38 anos estava paralisado e que tomou um remédio e ficou bem? Não, é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. E Jesus foi lá, um homem que estava há 38 anos, e ele disse, levanta-te e toma o teu leite e anda. Então este Deus que eu sirvo, Ele não só tem poder sobre a qualidade, poder sobre a distância, Ele tem poder sobre o tempo. Ele pode parar. Os irmãos lembram-se que um homem na Bíblia estava numa batalha e ele orou e o sol parou. Deus tem poder até o tempo. Agora a gente vê que é o tema mais ou menos deste ano, multiplicar João 6, versículo 1 a 15. Mas a gente não vai ler porque os irmãos sabem. Okay? O que é que aconteceu? O Senhor encontrou-se com as pessoas, estava a fazer milagres por dias e o Senhor perguntou. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compremos pão para estes comerem?
E o que é que ele disse? Versículo 6. Depois disto, ok? Mas dizia isto para experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. O que é que Filipe respondeu? 200 dinários de pão não nos bastam para que cada um receba um pouco. Quantas irmãs aqui conseguem, do nada, dar comida a 5.000 pessoas? Alguém aqui consegue? Alguém aqui com 5 pães e 2 peixes consegue fazer comida? Nem se fosse só migalhas. Se a gente partisse 5.000 migalhas. Então isso foi uma coisa impossível. Mas para Deus... E o que é que Deus fez? Multiplicou. E é isso que a gente está na expectativa. Os irmãos sabem que a gente só estávamos a orar e a dizer: Senhor, dá-nos um autocarro só para a gente ter um autocarro. E o que é que aconteceu? Quando a gente orou, Deus multiplicou e agora em vez de ter um, temos 3. Eu não sei o porquê. Onde é que a gente vai usar 3? Mas, irmão Dinho, nós temos que dar e crer. Houve um rapazinho que deu o seu lanche. Deu o lanche e disse: olha, está aqui o meu lanche. Alguém teve que começar e tomar um passo de fé. Às vezes a gente pode pensar: o pouco que eu dou não vale nada. Não, a sua fé vale muito. Porquê? Porque quando a gente ativa a nossa fé, Deus, que é um Deus que tem poder sobre quantidade, Ele tem poder sobre quantidade. Ele pode agarrar em 5 pães e 2 peixes e dar comida a 5.000 pessoas e ainda sobrou. Não sei se os irmãos hoje nesta manhã estão a compreender aquilo que eu estou a dizer. Há impossibilidades na nossa vida, mas quando a gente clama ao Senhor e quando Deus fala com alguém, Ele consegue fazer o que Ele quiser. Então Ele tem poder sobre a quantidade. João 6, versículo 16 a 21. Vamos ver outra área. Okay? João 6, versículo 16 a 21. Ok? O versículo, então, caía de tarde, desceram os seus discípulos ao mar. Entrando no barco, atravessaram o mar em direção de Cafarnaum. Enquanto isso, escurece e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. E ademais, o mar se empolava porque soprava forte vento. O que é que aconteceu? Chegou uma tempestade. E quando a gente está numa tempestade, o que é que acontece? É impossível a gente fazer qualquer coisa. Não é? É impossível. Eu lembro há uns anos atrás que eu fui com um irmão e estava ali em Benoni, ali no lago, e veio uma tempestade. E aquilo começou a ter ondas. Não é? Se a gente pensar, o mar da Galileia, chamam mar, mas é um lago. E a pessoa pensa, aqui não pode ter ondas. Mas começou a ter uma tempestade tão grande que eles começaram a ter medo. Então é impossível, quando há uma tempestade, a gente fazer alguma coisa com isso. Eu lembro de uns anos atrás, o irmão, como é que chama-se? Oliveira, aquele homem forte, grande. A gente estava ali na casa do Cliff. Estávamos a ter um culto. E ele estava lá para pregar. E quando a gente começou
a querer entrar, começou a chover, uma chuva tão forte e um vento que a gente nem conseguia ouvir ele. E o que é que ele fez? Ele parou e disse assim: eu vou orar neste momento e Deus vai parar esta chuva. E ele orou, imediatamente a chuva parou. E ele podia falar porque ele não tinha som. Então, o vento, as tempestades, até tempestades na nossa vida, podem parecer que não há solução. Porque a gente diz, isto é impossível, Deus nunca vai resolver. Eu agora vou sofrer por causa disto. Mas o Deus que a gente serve é um Deus do impossível. A minha esposa estava a dar um testemunho que recentemente um homem que estava no Cabo, ele tem uvas e um amigo dele que estava aqui em Joanesburgo, Deus falou a ele e disse, olha, vai vir uma ventania, uma tempestade que vai haver cheias. E ele estava num vale. Eu disse, Deus mostrou a mim que vai haver muitos problemas, vocês têm que sair daí. Ou Deus tem que fazer um milagre. E o que é que aconteceu? Os fazendeiros juntaram-se todos e começaram a orar. Foram ver no telemóvel, o telemóvel dizia que amanhã vai vir cheias nessa área onde vocês estão. Eles disseram, bem, os cientistas, não é, que eles conhecem, estão a dizer que vai cair chuva e vai haver cheias. A gente estamos feito ao bife. Vamos perder as uvas. E o que é que aconteceu? Eles começaram a orar. Aquela tempestade, irmão, que era escuro, os céus estavam escuros, passou a eles e foi chover no Karoo, onde é um deserto. E eles não sofreram nada. Por quê? Porque Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Ele até tem poder sobre a natureza. Então há tempestades que a gente pode estar a passar, mas para Deus nada é impossível. E o que é que aconteceu aqui? Jesus falou e a tempestade acalmou. Se tem tempestades na sua vida, o Deus que eu sirvo, Ele tem poder até sobre essas tempestades. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que nada para Ele é impossível. João 9, eu estou quase a acabar, João 9, versículo 1 a 7. João 9, versículo 1 a 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Um homem que estava cego, então ele era homem, já era uma pessoa de idade. E nasceu cego. E o que é que aconteceu? As pessoas começaram a perguntar, por que é que ele é cego? Foi a culpa dos pais? Foi o pecado dos pais? Por que é que ele é assim? E o Senhor disse, eu quero usar isto para demonstrar o meu poder e a minha glória. Hoje em dia, a ciência está a multiplicar e ficar melhor, mas é quase impossível para os homens, alguém que é cega, pôr essa pessoa a ver. Então, ser cego é algo que é impossível. Alguns de nós até temos que usar óculos, porque não conseguimos ver. Mas para Deus, nada é impossível. Temos ali uma irmã, Alison, can you wave? Está ali aquela irmã. Olhem ali para trás, aquela senhora ali, wave. Ela estava num culto aqui, assentada aqui, neste lado aqui,
E ela tinha há muito tempo estado a dizer: Senhor, eu quero ver as letras, porque ela não conseguia ver as letras, sem ter óculos. Como vê, ela neste momento não tem óculos. Estão a ver? E o que é que aconteceu? Ela no tempo de louvor estava a dizer: Senhor, toca em mim, toca em mim. O marido dela estava a gostar muito da música e ele bateu nela. Quando ele bateu, os óculos caíram no chão. E ela, quando foi para pescar os óculos, ela olhou para cima e ela estava a ver as letras e os óculos estavam no chão. Então, ninguém orou por ela, ninguém pôs mãos nela, mas Deus, que é o Deus das impossibilidades, aquilo era algo impossível, mas para Deus, nada é impossível. Então, Deus tem poder até sobre a cura divina. Deus tem poderes. Depois a gente vê em João 11, versículo 1 a 44. Nós não vamos ler, porque os irmãos sabem a história. Então, isto foi a história de Lázaro. Nós conhecemos a história de Lázaro. Lázaro já estava morto há 3 dias. Por que é que ele ficou morto 3 dias? E por que é que Jesus não foi lá no primeiro dia? Por que é que ele esperou 3 dias? Então, Jesus chegou lá no 4º dia. Porque os judeus creem que nos primeiros 3 dias que uma pessoa está morta, ela ainda está viva. Os judeus creem isso. Então eles dizem-se, por 3 dias a gente não faz nada porque talvez a pessoa vai voltar. Então o que é que Jesus fez? Ele veio no 4º dia. Para provar a eles que essa teoria que vocês têm de 3 dias não é o que curou a ele. O que deu vida a ele foi aquele que tem a ressurreição e a vida. Então ele vem no 4º dia para mostrar a eles que ela está morta, que ele está morto, mas o Deus que eu sirvo é uma impossibilidade. É impossível uma pessoa que está morta ressuscitar. Mas eu já vi e já orei por pessoas que estavam mortas e agora não estão mortas. Vinha aqui uma irmã de Moçambique, que ela veio aqui, e ela veio aqui ao culto, e o bebê que ela tinha, o médico, nessa semana disse a ela, o teu bebê está morto. E ela começou a sangrar. Eu orei por ela, e sabem o que é que aconteceu? O bebê começou a ter um pulso. Tanto que ela deu o nome ao bebê de Abel. Não que eu quero esse nome, não sou eu que fiz a cura. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é tão poderoso que Ele até tem poder sobre a morte. Ele deu-nos esse poder porque Ele diz a nós: ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Então o que é que eu quero dizer com isto? Que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus do impossível. Lucas 18, 27. Lucas 18, 27, eu vou só ler 2 ou 3 versículos para encorajar os irmãos. Lucas 18, 25. Diz assim: oh, 27, sorry. 27. Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são a quem? E neste caso, Deus é Jesus. Jeremias 32, 17. Jeremias 32, 17.
Jeremias 32:17. O que é que diz? Ah, Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há que te seja demasiado difícil. Para Deus, nada é impossível. Diga à pessoa ao seu lado, eu não sei qual é o seu problema, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Irmãos e irmãs, às vezes a gente possa estar aqui e a gente pensa, o meu esposo ele é tão casmurro, ele é assim que não vai mais, ele nunca vai mudar. Para Deus, nada é impossível. Paulo, que era Saulo, ele matava os crentes e odiava os crentes. Para Deus, um homem que era assim, Deus fez ele assim. Zaqueu, que roubava o dinheiro, quando Deus falou com ele, a Bíblia diz que ele deu 4 vezes mais ao povo. Para Deus, o filho pródigo tinha fugido de casa, estava longe do pai. Para Deus, ele voltou. Jesus morreu. Estava morto por 3 dias. Mas para Deus, porque ele ressuscitou. Então eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu desafio, qual é o seu problema. E eu também não sei, às vezes, porque é que acontece com uma pessoa e não acontece com outra pessoa. Mas sem a fé, é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos da fé, e a fé é algo que te toca no coração de Deus para Ele operar. Aquele rapazinho só deu 5 pães e 2 peixes. Eu não sei qual é a sua situação e talvez a gente está a pensar, isto é impossível. Sara já tinha quantos anos? 90 anos. É possível ter um bebê com 90 anos? Mas na realidade é impossível. Aqui a nossa irmã Lucialina tem 80 e quantos? 88. Ponha-se de pé, irmã. Será que ela ainda pode ter um bebê? Não tem marido? Mas Maria também não teve marido. Mas teve. Mas as pessoas disseram, a irmã pode assentar. Imagina a gente agora dizer, a irmã Lucialina está grávida. Eu não posso imaginar isso. A gente ir ao hospital e ver a nossa irmã de 6 meses grávida. Eu não posso imaginar. Mas para Deus, nada é impossível. Então talvez estão aqui nesta manhã e estão a pensar, eu tenho uma situação tão difícil. Uma situação que eu não sei, isto é impossível eu resolver este problema. Mas eu quero dizer a vocês, para Deus, nada é impossível. Vamos só ficar de pé. Ok, irmã? A irmã quer dar um testemunho. Podem assentar um momento, desculpe. Can you just check if it's the camera there, Marisa? A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu só quero dizer que esta pregação foi para mim. Porque eu fui ao médico esta semana, tinha já tirado radiografias, e ele diz que não me pode tocar naquilo que eu tenho. Na anca, na espinha, no braço, seja o que for.
Ele diz que não me faz nada. E eu disse, eu tenho um Deus que pode fazer. E então esta pregação foi para mim, porque eu tenho estado a orar. Senhor, Tu és o Deus do impossível e eu creio que Tu podes tocar o meu corpo. Ainda que eu já sou velha, mas para Ti ainda posso fazer grandes coisas. Amém. E eu confio Amém. que o Senhor vai ser comigo e que me vai pôr direitinha. Porque eu confio, porque Ele pode todas as coisas e eu posso nele também. Se nós tivermos fé e acreditarmos que o Senhor vive e reina. Por isso eu creio e tenho a certeza que o Senhor vai operar. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Vamos só pôr de pé. Eu só mencionei e falei sobre alguns testemunhos na Bíblia que para Deus nada é impossível. A palavra do Senhor diz que nós clama a mim e ouvir-te-ei e te mostrarei clama a mim. Deus pode mudar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, nossos ossos, porque a palavra do Senhor diz que é uma espada de 2 aguilhões e corta entre a alma e espírito. Deus do impossível. Há aqui muitas pessoas que tinham uma situação, eu não sei como é que eu vou ultrapassar este problema do meu filho, ou da minha filha, ou da minha saúde. Mas Deus é o Deus do impossível. Um homem que estava paralisado há 38 anos, não tinha solução. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, foi aos médicos, gastou tudo. Mas num dia, instantaneamente, o Deus do impossível tornou aquilo possível. Eu não sei quando é que Deus quer operar na sua vida. Eu não sei quando é que Deus quer operar nos seus filhos ou nas suas filhas. Eu não sei quando é que Deus quer operar na sua família. Mas eu sei que quando Ele opera, quando é o tempo dEle, talvez hoje eu possa estar a chorar, mas amanhã Ele pode trazer o gozo. Então nesta manhã vamos agarrar, pôr assim as nossas mãos como eu estou a pôr e dizer: Senhor, Tu sabes que eu tenho este problema que é impossibilidade. Mas eu creio, Senhor, a Tua palavra diz que para Ti nada é impossível. Eu não posso pensar nem imaginar como é que eu vou resolver este problema. Mas para Ti, Senhores, nada é impossível, Senhores. Toma, Senhor, esta impossibilidade que está na minha mão. Toma esta situação, Senhores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clama a Deus e diga: Senhor, Tu vês este problema que eu tenho. Mas para Ti nada é impossível, Senhores. Ajuda-me, Senhores. Ajuda-me, Senhores. Pai, nesta manhã, cada um de nós talvez possa ter uma situação que para nós parece ser impossível. Talvez sejam os nossos ossos, talvez seja o nosso fígado, talvez seja a nossa tensão alta, talvez seja, Senhor, o nosso esposo, talvez seja a nossa esposa, talvez sejam os nossos filhos que estão numa situação impossível. Senhor, também talvez sejam os recursos. Nós, como igreja,
Parece ser impossível a gente pagar aquela dívida. Mas nós queremos pedir a Ti, Senhor, que Tu possas providenciar cada necessidade, cada situação. E nesta manhã eu te peço, Senhor, para nós parece impossível, mas para Ti, nada é impossível, Senhor. Libera a cura divina. Libera, Senhor, os recursos, Senhor. Libera problemas emocionais. Liberta o Teu povo, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos e já temos visto, Senhor, pessoas a serem curadas, pessoas a serem mudadas, transformadas. E a Tua palavra diz, Senhor, em Hebreus 13:8, Tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Senhor. Pai, opera, nós pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou só dar a oportunidade, depois no fim, se há aqui irmãos ou irmãs que precisam de oração, talvez é uma situação difícil. E quem sabe, como aquele homem que estava paralisado há 38 anos, talvez hoje seja o dia que Deus vai operar na sua situação. Talvez hoje seja o dia que Deus vai curar. Talvez hoje seja o dia que Deus vai tocar o seu corpo. Talvez hoje seja o dia que Deus vai engravidar. Talvez hoje seja o dia que Deus vai providenciar. O meu Deus é o Deus do impossível. Que Deus possa abençoar aqueles que precisam de oração. Podem vir aqui à frente. Alguém vai orar consigo. Obrigado por aqueles que estão aqui, aqueles que nos visitam. Que Deus abençoe. E tenham um domingo abençoado. Não esquecer, o pequeno almoço vai ser na segunda terça-feira deste mês que vem. E também no dia 13, a gente às 10 horas vamos visitar ali o prédio novo para Deus nos mostrar e abrir as portas. Que Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui.